Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que eles estão jejuando. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje nós estamos reunidos aqui e para iniciarmos o tempo da Quaresma, que é esse tempo maravilhoso, né, nesse clima de penitência, esse clima de conversão que a gente sente logo a partir da quarta-feira de cinzas. Então é um dia de penitência simbolizado nas cinzas que a gente vai passar sobre a nossa cabeça, na nossa testa. Essas cinzas nos recordam que nós somos pó e ao pó nós vamos tornar, que todos nós vamos morrer. Nós que temos convivido tão próximo da morte com o Covid-19 e tudo, né? Meus colegas padres morrendo. Dentro de 15 dias eu perdi 2 colegas padres, Padre Nelito, o Padre Toninho, que foi missionário na África durante 25 anos. A quarta-feira de cinzas nos coloca em sintonia com a nossa finitude. Essas cinzas que nós vamos receber simbolizam também a penitência. No Antigo Testamento, quando alguém estava arrependido, como o rei Davi, como o povo de Nínive, diante do profeta Jonas, eles vestiam uma roupa de saco, botavam cinza na cabeça, sentavam em cima de cinza, que era um sinal de que eles estavam arrependidos e estavam fazendo penitência. Assim nós entramos no tempo da Quaresma, que é um tempo baseado em 3 práticas cristãs que nós sempre fazemos, mas que nesse tempo a gente faz mais intensamente, que é a prática da oração. Todos vocês aqui rezam, e rezam muito, mas agora nós vamos rezar mais ainda, que é a prática da penitência, simbolizada ou concretizada, resumida no jejum. Não é apenas o jejum. Há uma imensidade de penitências que nós podemos fazer, né? Evitando sempre penitências prejudiciais à nossa saúde, ao nosso corpo, né? Nada de dar chicotada com arame farpado, essas coisas, né? Que isso é fanatismo, é exagero, é pecado. Não é nada de dormir em cima de tampa de garrafa ou em caco de vidro, né? Isso é pecado, não é penitência.
Mas há várias formas da gente se penitenciar durante esses 40 dias. Tradicionalmente na igreja a gente faz o jejum e abstência de comer carne uma vez por semana, ou sexta-feira, algumas coisas assim, né? E jejua também uma vez, né? Mas sempre há muitas opções. Todos nós fazemos penitência ao longo do ano, vamos fazer mais intensamente nesse tempo. E a terceira, que não é menos importante, que é a prática da caridade. Aliás, o Evangelho começa com a prática da caridade: quando deres esmola. Então são essas três práticas: a caridade, a penitência e a oração. Esse é o tripé do tempo da Quaresma que inicia hoje. No tempo da Quaresma também, na igreja do Brasil e em várias igrejas do mundo, nós fazemos a campanha da fraternidade. Na Alemanha essa campanha se chama Miserior. Nós fazemos a campanha da fraternidade. No Brasil nós fazemos essa campanha há mais de 60 anos. Cada Quaresma tem um tema específico para a gente refletir, rezar e tudo mais. E o tema deste ano é: Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. E o lema é fraternidade e diálogo, compromisso de amor. A base desta campanha, a base bíblica dela, é a carta aos Efésios. A carta linda, é o documento ecumênico da Sagrada Escritura. E também aquele texto de Emaús. E é um tema bonito, inclusive, que nós praticamos. Outro dia, nós estávamos almoçando ali e as pessoas conversavam sobre um velório que eles foram, cuja família era evangélica. E foram lá, então, como católicos e evangélicos se comportaram diante daquele velório. Nós estamos sempre em situação de diálogo no nosso trabalho e tudo mais. O diálogo é doutrina da igreja. Quem gosta de ler, eu gostaria até que pegasse uma encíclica de 1980 do Papa João Paulo II, chamada Redemptoris Missio, que é uma encíclica sobre a atividade missionária da igreja. E a atividade missionária da igreja consiste principalmente no diálogo. É a igreja que vai em missão na África, na Ásia, na Oceania, e precisa entrar em diálogo com as outras grandes religiões. Nada melhor do que o diálogo, certo? A campanha da fraternidade não é sobre aborto, não é sobre nada disso, é sobre o diálogo interreligioso. Diálogo interreligioso é doutrina da igreja. Esta campanha tem sofrido muitos ataques, mas a nossa igreja é acostumada com ataque. Ela nasceu nos ataques do Império Romano. Ultimamente é um ataque muito interessante, porque é um ataque que vem de dentro. Cresceu na nossa igreja católica um grupo de pessoas cismáticas, separatistas, que tentam destruir a igreja por dentro. Aí tem bispos, tem padres, tem freiras, tem leigos. Se alguém ataca a sua família por fora, você se une e se defende. Agora, se alguém ataca a sua família por dentro, a sua família se arrebenta toda. Então a gente corre esse risco de nos arrebentarmos todos nesses ataques. Inclusive aqui, entre vocês, tem pessoas que divulgam esses ataques, que incentivam esses ataques. Domingo, uma pessoa de vocês estava divulgando e incentivando um vídeo produzido por um grupo cismático que se apelida Dom Bosco. Os salesianos até se pronunciaram com relação a isso, e pedindo: divulguem todos para a gente conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu não aceito pessoas atacarem a minha igreja. Eu morro por causa disso com a maior tranquilidade.
Então eu fui no privado, conversei com essa pessoa e disse: exatamente, você está divulgando coisas contra a igreja, contra a campanha da fraternidade, sem conhecer nada da campanha, que é o que acontece, né? Vocês não leram nada sobre a campanha, não conhecem nada sobre a campanha, né? Assim, você se coloca automaticamente fora da igreja. Se você é contra o diálogo com as outras religiões, você é contra a igreja católica, e de católica você não tem nada. Essa pessoa me respondeu com um esconjuro, que eu não posso dizer aqui, que foi até apagado, e depois coloca: então, já que é assim, manda a sua mensagem para os sacerdotes que estão também postando este vídeo. Então eles também não têm nada de católicos, é isso mesmo? Eu não respondi, mas é isso mesmo. Sacerdotes, bispos, freiras, leigos que se colocam contra a igreja, não tem nada a ver com a igreja. É melhor que saíssem. Eu postei o vídeo porque eles mandaram divulgar o vídeo. Eu sei muito bem o que vi no vídeo. Então você quer me dizer que você é a favor do aborto? Até um bispo está falando sobre isso, né? Já mudou de assunto, né? Então eu até usei um palavrão aqui, eu falei: por favor, não converse merda. Estamos falando em campanha da fraternidade, em diálogo interreligioso, nada a ver com aborto. Aliás, não use o aborto como arma política. Uma das grandes armas políticas desses grupos cismáticos é o aborto, né? Porque se eu virar para você e falar: você é a favor do aborto, acabou, né? Tá, terminou aqui, bloqueei a pessoa, né? E toda vez que eu vir um vídeo contra a igreja, contra a campanha da fraternidade, eu irei responder, né? Disso aqui, eu fui depois ameaçado de morte, mas um boletim de ocorrência foi devidamente pronto, e quem mexeu com uma pessoa que não sabe o que é medo. Certo? Eu não sei, não existe no meu dicionário a palavra medo, né? Mas veja a situação que nós chegamos. Nós vamos viver a campanha da fraternidade, sim, né? Documentos riquíssimos sobre o diálogo interreligioso. Nós precisamos dialogar com as outras igrejas, sim. As outras igrejas estão crescendo e nós estamos diminuindo, talvez pela nossa estupidez. O estado de Rondônia é de maioria evangélica, nosso vizinho. O estado de Goiás é de maioria evangélica, nosso vizinho, que era um estado grandemente católico, né? O estado do Rio de Janeiro está se tornando maioria evangélica. O estado do Espírito Santo já é de maioria evangélica. E esses grupos querem brigar com os evangélicos. Não querem diálogo, querem brigar. E a igreja sabiamente propõe o diálogo. Então, durante a quaresma, nós vamos fazer a via sacra da campanha da fraternidade, nós vamos fazer o círculo bíblico da campanha da fraternidade, nós vamos dar a catequese da campanha da fraternidade, vamos ser fiéis à nossa igreja, aos nossos bispos, né? Quem comanda a nossa igreja são os nossos bispos, em unidade, em colegiado, num colegiado chamado Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Quem se coloca contra isso automaticamente está fora da igreja, né? Está automaticamente fora da igreja. Então, não é assim, né? Isso é falta de caridade com a própria igreja. Vamos então viver intensamente esse tempo, como tempo de penitência, de conversão, sobretudo de limpeza do ódio que tem tomado conta dos nossos corações. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos agora abençoar as cinzas que serão distribuídas. Os ministros vão tocar na sua testa. Eles purificaram as mãos deles com álcool. Se porventura alguém entre nós estiver contaminado com coronavírus, a mão deles vai ficar contaminada. O importante é o que você faz depois com a sua mão. Se você levá-la nos olhos ou na boca, você será contaminado. Então, depois que terminar, eles vão limpar novamente as mãos deles com álcool
e tudo ficará na paz. Fiquemos de pé.